Olá, hoje vai ser a 18ª palestra do ciclo Os Artistas e Suas Doenças. O nome da palestra de hoje vai ser Câncer não da Arte e a AIDS na Era do Rock. Tá? Vão ser duas mini palestras sobre esses dois temas. Tá? Então, começando, a primeira coisa que chama atenção é essa palavra aí, por que o câncer não dá arte? Isso realmente também me inculcou isso também, foi uma conclusão que eu cheguei, e eu só, na verdade, tirei essa dúvida quando eu fui ler o livro da fotógrafa Susan Sontag, maravilhoso, chamado As Doenças e Suas Metáforas. É onde ela faz, quer dizer, a Susan, ela teve tuberculose. Então ela faz uma comparação da tuberculose com o câncer. Então eu logo fiquei assim, eu disse, ora meu Deus, a Susan, eu acho por ela ter tido câncer, ela deve ficar mais do lado do câncer. Pensei, mas foi essa, na verdade, esse livro que me fez entender. Então ela começa fazendo uma comparação. Então o câncer é a doença da matéria dura. A tuberculose é a doença do líquido. O câncer é a doença do corpo. A tuberculose é a doença da espiritualização da vida. O câncer é a doença da classe média. A tuberculose é a doença da privação e da pobreza. Então, ela vai construir. O câncer é a doença que se alastra. A tuberculose é a doença localizada. Tubérculo, de tuberculose, e câncer vem de carquinos, que quer dizer caranguejo, alguma coisa que se espalha. Então, nesse monte de pensamentos da Susan, agora eu tenho a resposta. Eu digo, isso aí, quer dizer, o câncer é a doença do excesso de trabalho, das emoções, das emoções e do excesso de trabalho. Tá? Então, nisso aí eu já peguei a resposta, caiu como uma ficha. Eu disse, o câncer é uma doença do corpo. Ele não é uma doença que vai para o psicológico. Ele não é. Já a tuberculose é uma doença que ela estimula o psicológico. Então, isso realmente me instigou muito. O câncer ele vem lá desde a Revolução Industrial. Ele é uma doença que ele começa ali no século XIX. Ou então, se ele já existia antes, mas ele começa a se conhecer, a ficar popular ali no século XIX. Então, foi a Susan realmente que me fez realmente matar essa questão. E até hoje, realmente, o número de artistas cancerosos que expõem obras de artes como outras obras é muito pouco. É uma coisa realmente que está ligada a isso. É o cara que só pensa em trabalhar, é o workaholic, ele só quer trabalhar, e as emoções dele, e acaba perturbando as emoções dele, e essas emoções dele acabam gerando a doença. Então o câncer existe basicamente 800 tipos de câncer. Existem os subtipos também dos cânceres. Então, por exemplo, o câncer de estômago ele tem 30 subtipos. Então nós temos alguns cânceres que são mais letais, aqueles mais conhecidos. Nós vamos citar alguns. Nós vamos citar no estômago, no intestino, nós vamos citar no aparelho digestivo, nós vamos citar o câncer, por exemplo, de fígado, o colangiocarcinoma, por exemplo, que leva 3 meses para a pessoa morrer. O
o câncer de intestino e o cabeça de pâncreas, que é um câncer que dura 1 ano, que ele, na verdade, abraça ali o duodeno, a pessoa tem que fazer uma ressecção enorme pegando uma duodeno-pancreato-jejunostomia. Então é um câncer grave. Nós temos o câncer de pele, o melanoma, que é o câncer que aquela pele fica preta, né, o melanoma. Nós temos os 3 cânceres mais populares, são os que talvez matem mais assim no dia a dia, que é o câncer de próstata, o câncer de colo de útero e o câncer de pulmão por causa do fumo. Nós temos no cérebro, nós temos o glioblastoma multiforme, talvez seja o pior câncer do cérebro. Nós temos nos ossos o mieloma múltiplo, câncer também muito terrível. E esses são no ginecológico, nós temos o câncer de ovário também, que é um outro câncer muito sério. Esses são alguns desses 800 cânceres, esses cânceres. E o câncer aqui que eu vou deixar, talvez o melhor câncer que existe é o câncer de tireoide, que dá em um homem, porque na verdade você fica fazendo só o tratamento com a reposição, e você tira a tireoide e na verdade tem uma vida só de tomar remédio. O homem, já na mulher dá muito nódulo, né, mas no homem dá o câncer pior. É o câncer quando dá menos no homem, mas quando a pessoa tem câncer de tireoide, bastou tirar e faz a reposição hormonal e pode realmente um estadiamento de 5 anos, que é o estadiamento básico do câncer, 5 anos. Então agora nós vamos falar do câncer, não da arte. O que é que a gente tirou dessas... o que é que a gente tirou e a gente conseguiu na arte, assim, algumas pessoas que se lembraram disso aí. Existe um conto do Tolstói chamado A Morte de Ivan Ilitch. Então é a história de um cara que é um alto funcionário da justiça e que ele tem uma vida hipócrita e falsa, e ele um dia ele aparece com uma massa no seco, essa massa, uma massa móvel na região do seco, que é uma região do intestino grosso. E ele realmente tinha uma vida assim, meio, eu não diria infeliz, mas assim, ele não olhava muito para a família e para os filhos. Ele tem uma vida que ele só pensava nele. E um dia realmente chegou o câncer na vida dele, e com ele veio como se fosse a morte bater no ouvido dele, assim, dizendo... E ele se perguntava, será que é a morte? O que será que existe depois da morte? Então, realmente, a grande lição, na verdade, que Ivan Ilitch, ele só passa a conhecer a verdade perto da morte, ou durante a morte, quando ele morre. Quer dizer, a vida dele foi uma vida falsa e precisou a morte para que ele alertasse a ele, para que ele vivesse uma vida verdadeira, uma vida de verdade. Nós temos agora, nós vamos falar de um livro de uma pessoa chamada, um poeta daqui de São Luís, mas assim, muito grandioso. Tem uma obra de 40 livros, é um poeta existencial, é um poeta que tem seu poema mais famoso chamado O Parto. Acho que deveria ser um poeta consagrado nacionalmente, e se chama-se Nauro Machado. Nauro Machado viveu entre 1935 e 2015. Ele viveu exatamente 80 anos e em 2010 ele teve o câncer de esôfago. O câncer de esôfago que vai até 2015, justamente o ano que ele morre. Então, ele era uma pessoa que ele na verdade, ele passou uma época indo para o Rio de Janeiro. Ele ficava sempre entre Rio de Janeiro e São Luís e andava muito em São Luís, sempre bebia muito. Então tem muita poesia dele ligada ao etilismo, ao mundo dele, andando naquela São Luís, naqueles altas horas da noite, naqueles sobradões, aquela vida daquela cidade muitas vezes mal cuidado, dos canteiros, das fezes, dos esgotos, das ratazanas dos políticos. Esse Nauro Machado, que vai fazer sua obra em cima dessa temática. Então ele diz assim, no primeiro poema, O Parto, ele diz assim, ele termina dizendo,
o meu corpo está completo, o poeta não está completo. Ser poeta é duro e dura toda uma existência. Então isso é realmente, a vida dele foi realmente isso. O corpo dele estava completo, mas a poesia dele, o poeta não se completou nunca, nem quando morreu. Ele não respondeu essa pergunta, nem conseguiu tirar essa vazão da poesia. Se ele realmente não escrevesse, ele morria. Então ele fez em 2010, ou por aí, ele fez um livro chamado Esôfago Terminal, onde ele coloca no livro uma imagem da célula ali do esôfago, uma célula lá no livro, e mostra, ali tem o nome do livro, ali, uma imagem, e realmente ele vai fazer o livro justamente sobre esse período. Nesse livro ele vai ter basicamente 3 temáticas, que a gente pode até colocar como 4 temáticas, mas são 3 temáticas. Seria o câncer, a definição de câncer que ele dá, o câncer, a proximidade da morte e a própria morte e a eternidade. Então, essas são as 4 temáticas que está presente no livro do Nauro Machado. Então, o Nauro Machado, ele também tinha, durante a vida dele, ele também quis uma época fazer medicina. Então, ele, na obra dele, parece aquela obra de Augusto dos Anjos, que ele coloca aquele monte de substantivos científicos. Tá? Então, com a doença, ele também exacerbou esse lado também, que ele já tinha, na verdade. Né? Então, ele gosta muito. Então, ele utiliza algumas palavras, ressonância magnética, falência múltiplas de órgãos, tomografia, são coisas, metástases, são termos da medicina. Então, ele fala, por exemplo, que o câncer, ele diz assim, perdi meu esôfago para o alimento da eternidade. Perdi meu esôfago para o alimento da eternidade. O câncer é a cruz em minha voz. Sobre a morte, ele diz, a morte é um orador sem comício público. Quer dizer, o poeta constrói uma imagem, mas assim, a morte é um orador sem voz em um comício público. Seria mais ou menos isso. Ele constrói, na verdade, por frases, mas as frases que ele constrói do poético vai dando uma imagem do que ele acha, como ele vê aquilo ali. Então, outra coisa que ele fala também é a questão... o câncer da suástica, quer dizer, é o câncer que se alastra. É o câncer da suástica. O câncer é o carro conversível. Só leva um de vez. Né? O câncer é a guiar seu conversível. Só vai um por vez. Então são imagens que ele faz, e ele fala para o filho dele, Frederico, ele diz, Frederico, a noite que já se aproxima, a noite é a morte. Então eu quero unir a noite, que a noite se misture com a eternidade. Então são visões. Então ele fala também da Ópera dos Mortos, no Teatro Arthur Azevedo. Ele fala também da gaveta do cemitério do Gavião, colocar meus ossos na gaveta, meus ossos da existência numa gaveta, na carneira do Gavião. Então tudo isso são imagens que ele vai construindo, a ideia que ele tem. Olha só essa frase que eu acho muito legal, ele bota assim, o nome do poema chama Tomografia. Pode a tomografia me revelar mais real do que já sou? Eu acho interessante esse questionamento que ele faz.
porque ali são duas realidades, o que ele pensa, né, o que ele pensa dele mesmo, do corpo dele, e o exame, e uma coisa que o exame revela para ele. Então são duas visões que ele coloca na obra dele. Então, o câncer, essa visão, quer dizer, o Nauro vai viver o quê? Vai viver exatamente 5 anos com o câncer, né? Então, nesse período é que ele vai ter o doente que está lá no hospital de Norabelo também, que ele tem um contato com o doente. Então, realmente, tudo vai oscilar. Então, todas as coisas que ele pensa desses temas, ou seja, da morte, do câncer, da morte e da eternidade, a obra dele vai, na verdade, falar e criar metáforas sobre essas situações. Nós vamos falar agora da AIDS, tá? A AIDS é uma doença que foi descoberta em 1983 por um cara chamado Luc Montagnier, tá? Um virologista francês, que na verdade foi a primeira doença a ganhar uma sigla, porque na verdade a AIDS ela não é uma doença, ela é um espectro de doenças, entendeu? Então ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, ou SIDA. Então ela é uma doença que ela parece muito assim por ela ser a doença da perversão sexual, ela parece muito com as doenças venéreas. As metáforas da AIDS parecem muito com as doenças venéreas. Então parece muito com a sífilis, certo? Então a AIDS era conhecida como a doença da culpa, tá? A doença do comportamento perigoso. Quais são esses comportamentos perigosos? As substâncias ilícitas, as pessoas que compartilham a agulha ou as pessoas que têm sexualidade divergente, como os homossexuais, certo? Essas são as duas, assim, as coisas mais ligadas. Podemos fazer também uma metáfora da AIDS, até com a peste também. Então a AIDS ela viveu naquele período ali de 80, né? 80 ali. E as 3 pessoas que a gente vai falar hoje da AIDS são justamente o Renato Russo, do Legião Urbana, o Cazuza e o Fred Mercury. Tá? Fred Mercury nós não temos muitas informações sobre ele. Nasceu na Tanzânia e passou os 5 últimos anos da vida com AIDS, certo? Depois foi para Londres e se radicou em Londres. Aquela música Love of My Life, aquilo ali não é um caso homossexual, é uma mulher que ele deu todo o patrimônio dela para ele, tá? Mas nós não temos, infelizmente, muitas informações sobre Fred Mercury. O Cazuza, assim, o Cazuza vai viver 32 anos no Rio de Janeiro, ali com a vida, filho único, filho de um diretor de discos, né? E diretor de estúdio, diretor de gravadora, e vai passar um tempo em Londres fazendo fotografia lá, cinema, e depois ele volta para o Rio de Janeiro e vai viver uma vida com uma música dele exagerada realmente. Gostava muito dessas drogas, a maconha, gostava muito também do Mandrix, o uísque, bebia muito, e realmente ali ele morreu em 1990, então em 1985 ele foi diagnosticado com AIDS. Então foi o primeiro caso realmente interessante assim, no Brasil, assim, fora o Enfio também, né, que também teve AIDS. O Cazuza, então, ele realmente, quando a gente vê assim, quando a pessoa tem um problema, e a gente vai vendo o desenvolvimento espiritual da pessoa, realmente
Geralmente quando você tem uma doença ou um problema que agrava, algum trauma, ocorre um crescimento do desenvolvimento espiritual. Então, realmente você vai vendo que em 1986 Cazuza vai gravar o primeiro LP ali no Circo Voador, ali na Urca, né? 1986, aquele disco ao vivo, e ali ele tem duas frases que ele vai falar realmente da AIDS dele ali, que é um de São Boas Novas, que ele vai dizer assim: eu vi a cara da morte, ela estava viva. E ali ele vai dizer também: o meu prazer agora é risco de vida. Então quer dizer, aquilo realmente, por quê? Mas ele está falando isso, quer dizer, está tudo ligado com a vivência. Porque o Cazuza, quando ele teve AIDS, ele continuou a beber e a viver desregradamente. E ele até demorou muito, mas a média geralmente era, quer dizer, o Fred Mercury demorou 5 anos, o Cazuza demorou 5 anos e o Renato Russo demorou 5 anos. E depois ele vai para Boston fazer tratamento lá, já que com aquelas faces bem magrinhas, usava aquele lenço bem caquético, realmente. Ele teve um caso com o Ney Matogrosso, foi, eu acho, o principal namorado dele, homossexual. E então essas duas frases simbolizam o momento AIDS de Cazuza, né? E realmente são as coisas assim mais importantes. Nós vamos agora para o Renato Russo, que já é mais complexo. O Renato Russo, ele vai viver ali entre 1960, no ano de Brasília, até 1996. Ele vai ter AIDS ali em 1990, né? Então, aquela fase dele, Renato Russo viveu ali em Brasília, e ele viveu aquela adolescência. Primeiro ele começou pelo aborto elétrico, né? Aí depois ele começou a fazer o primeiro disco, que era o que teve o Será, Tempo Perdido. Depois veio o 2, que é o que tem aquela música do Ar de Mônica. Depois veio o 3, que é aquela fase mais pesada dele, que ele teve o Que País é Este? O Química, Faroeste Caboclo, teve aquele problema daquela briga lá em Brasília, e tanto aquele tempo ele já pegava muita droga, já tinha muita dependência química muito forte, mais do que Cazuza, né? Então é ali realmente. Então, aí depois chegou no 5, que é aquele 4, que é aquele LP do Quatro Estações, que tem já é uma fase lírica do Renato Russo, que ele tem aquelas músicas assim, Pais e Filhos. E nesse disco ele tem uma música chamada Há Tempos, que ele diz assim: parece cocaína, mas é só tristeza. Mas ali tá ligado a droga. Ele diz assim: há tempos são os jovens que adoecem, tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Então, ali basicamente ali vai começar o suplício dele. Então, no 5, que já é o LP que tem aquela música que ele fala da praia, Vento no Litoral, ali ele é diagnosticado com AIDS. Então ele vai passar. E realmente você vai ver que mais para frente você vai ver que a temática, os CDs vão perder um pouco de qualidade. Eu pensei que geralmente quando a gente começa com a fase, em vez do desenvolvimento espiritual ter melhorado, ele vai fazer até 2 discos líricos, que é o Stonewall e o Equilíbrio Distante. Então ali, na verdade, tem uma música do Descobrimento do Brasil, que já é um CD quando ele está com AIDS, que ele fala de Clarice, que é uma menina que se corta com canivete. Quer dizer, aquilo na verdade é todo o mundo dele que ele estava vivendo. Ele, na verdade, ele se entregou, como a mãe dele disse. E tem uma cena até que fala que um cara, assim, lá no estúdio, disse assim, as pessoas, os outros integrantes da banda foram para o estúdio, e menos ele. Então, aí ele chegou para Renato Russo e disse: olha, Renato Russo, você é muito bom, eu fico aqui gravando e você fica em casa, eu, o Dado e o pessoal da Legião Urbana, e você fica em casa. Ele disse: pô, cara, eu tô doente, cara, você não sabe que eu tô doente. Então ali realmente ele se entregou. E lá no final do último LP dele, que ele tem a música Via Láctea, né? Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Então ali, não me diga isso, hoje a tristeza não é passageira, hoje fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima.
Eu não sei por que me sinto assim, vem de repente um anjo triste dentro de mim. Não me diga isso, hoje a tristeza não é passageira, hoje fiquei com febre a tarde inteira. Então Renato ali, quer dizer, nos 6 últimos anos ele realmente teve um comportamento de entrega da doença. Há um show também, assim, logo perto dele da turnê, que ele, na verdade, esteve no hotel, quebrou tudo, acho que foi logo após ele ter recebido o diagnóstico de AIDS. Então a AIDS é realmente, isso é o que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu espero que eu possa ter aprendido alguma coisa. Na próxima palestra nossa, do 19º, o nome da palestra será o patológico feminino nas artes, tá? Eu queria agradecer, meu WhatsApp é 98 982 37 25 74 98 982 37 25 74. Meu nome é Dr. Anax de Lima, eu sou médico, estou falando aqui de São Luís do Maranhão. Muito obrigado e até a próxima palestra.